Ótimo dia. Pode fazer, a gente vai seguir. Botar transmitir. Eu já anotei o nosso. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9. Estamos novamente no ar com o programa Novo Tempo. Você é muito bem-vindo e nós queremos cumprimentá-lo nesta manhã em que temos um sol, não é? Que delícia! Estamos felizes porque temos um ambiente agradável, uma temperatura mais amena. Que bom, não é? Deus se lembrou de nós. E ele sempre se lembra e ele nos deu o privilégio de termos esse ambiente agradável. Hoje nós estamos aqui para cumprimentar todos os nossos assíduos ouvintes. Eu me lembro aqui da irmã Neuza, que sempre nos ouve, do irmão Francisco, lá do Brasilândia, e também do Paulo César. O Paulo César Gutierrez, ele gosta muito do nosso programa, o Rogério, enfim, temos muitas pessoas que são assíduos ouvintes, o Fernando de Junqueirópolis, e a vocês todos, às vezes eu não lembro de todos os nomes, mas se você quiser ter o seu nome mencionado aqui, liga para nós, 3821-6096, e você vai mencionar o seu nome, dizer que você é um ouvinte do programa, e nós vamos estar acrescentando o seu nome na nossa lista de ouvintes assíduos. Você é muito bem-vindo a cada manhã que nós estamos aqui. Eu quero cumprimentar também os nossos ouvintes que nos ouvem pelas redes sociais. Vocês também estão sendo muito bem-vindos neste programa. Hoje nós queremos tratar de um assunto muito importante. Setembro tem sido denominado Setembro Amarelo, a televisão está... porque nós temos interesse de prevenir o suicídio. Que tristeza, né? Alguém não ter vontade de viver, estar interessado em tirar a própria vida. Então, nós vamos fazer uma oração e vamos continuar com esse tema, junto aqui com o pastor Ivan, que está conosco. Bom dia, pastor Ivan, que Deus abençoe a sua participação neste programa também, né? Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Nós vamos tratar desse tema que é tão relevante, compreender um pouco mais das questões humanas, como se dá o funcionamento das emoções, dos sentimentos, da manutenção da esperança, de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva espiritual, que é uma das grandes faltas que o homem tem, né? Já é conhecida a frase de que
O homem tem um espaço na mente e no coração do tamanho de Deus e tenta preencher com as coisas comuns do mundo, e isso não vai ser possível. O espaço que é de Deus só pode ser preenchido por Ele, e a partir do momento em que a pessoa deixa esse espaço vazio, ele vai trazendo algumas dificuldades, né, de angústias, de ressentimentos, de sentimentos, e acaba mexendo com a sua esperança, com a vontade de viver, né, e todos esses aspectos a palavra de Deus nos apresenta de uma maneira bastante eficaz, bastante efetiva. O Deus nos aconselha, nos exorta, nos instrui como nós devemos lidar com isto, e é desse assunto que a gente vai tratar, né, com mais detalhes, né, depois da oração da irmã Jô. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos aqui gratos pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, com os nossos familiares, com os nossos ouvintes que ouvem este programa assiduamente, com aqueles que estão conectados às redes sociais. Senhor, nós pedimos uma bênção para cada uma dessas pessoas nesta manhã e queremos te pedir que nos ilumine com o teu Santo Espírito, para que as palavras que forem pronunciadas aqui possam preencher os espaços vazios de Deus, a fim de trazer uma esperança muito forte a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós sabemos que a vontade de viver em cada um de nós é uma coisa muito forte, né? Meu pai tinha 91 anos quase, ele estava acamado e não conseguia andar, e ele falou assim para mim, fala para o médico dar um remédio para sarar minhas pernas, que eu quero andar e eu quero viver. Então, é uma coisa natural no ser humano, né? O desejo de vida, ele faz parte do ser humano, porque o ser humano foi criado com Deus, por Deus, para ter vida eterna, né? Isso, é um texto de Eclesiastes, isso daí, né? Sim, né? Salomão fala em Eclesiastes, né, a respeito de que, Eclesiastes capítulo 7, Salomão fala que a eternidade foi colocada no coração do homem e ele nem sabe de onde isso veio, né? Porque ao longo do tempo ele se distanciou de Deus, e nós temos que classificar e compreender uma coisa em primeiro lugar. O ser humano, nenhum ser, né, nenhum ser da criação, nada que foi criado por Deus tem eternidade em si só. Nós não temos eternidade em nós mesmos. Somente Deus é eterno. Isaías capítulo 7 e depois até o 9 vai apresentar a profecia ali de Isaías falando a respeito de Jesus, mas apresenta Deus que vai ser, né, direcionado a Jesus como Deus encarnado. Ele apresenta como o Pai da eternidade, né? O Pai da eternidade no sentido que ele tem domínio sobre o tempo. Então, foi Deus quem criou o tempo e tem controle sobre o tempo. Deus é eterno e tudo que está ligado a ele mantém a eternidade pelo vínculo desta ligação. A partir do momento em que se separa de Deus, né, qualquer pessoa, qualquer ser criado que se separa de Deus, automaticamente ele perde a eternidade. É muito interessante quando o texto de Isaías 14 e Ezequiel 28, apresentando a queda do querubim ungido, que se torna Satanás, né? A palavra Satanás é de origem hebraica e quer dizer adversário. Então ele era um querubim que andava com Deus e se tornou um adversário de Deus. Deus chama ele para ter uma conversa, né, e fala, olha, você não tem motivo para essa rebelião, porque eu te trato como um filho e eu te considero como um filho, você caminha comigo, você é um ser criado de alta autoridade no reino celestial, então você não tem por que se rebelar, né, diante da criação. Você não tem por que fazer isso. Este querubim ungido, que na tradução bíblica da Vulgata Latina, ele é classificado como Lúcifer,
Aliás, um nome bastante impróprio para ele hoje, mas na época era próprio, porque Lúcifer quer dizer o portador de luz, né? Então ele era o portador de luz, era o querubim ungido, e ele se torna Satanás, o adversário de Deus. Deus chama ele para conversar, ele não aceita os argumentos e se separa de Deus. No momento em que ele se separa de Deus, Deus dá a sentença final para ele. E é interessante a sentença final que Deus dá a ele. Você perdeu a eternidade. Nunca mais serás eterno. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que separa de Deus não pode se tornar um outro Deus tendo eternidade em si mesmo. Então Satanás ele tem uma longevidade grande, vive por milhares de anos, né? Ele tem uma longevidade grande, mas quando Jesus voltar e depois do juízo final, depois do milênio, no juízo final, ele será destruído. Ele não tem eternidade. Aquela ideia de que uma pessoa vai sofrer eternamente no inferno, biblicamente isso não pode acontecer, porque todos ali estão separados de Deus e vai ter um fim. Serão exterminados, que isso faz parte do amor de Deus. Deus não tem prazer que uma pessoa sofra eternamente. Esse sofrimento tem que acabar. A perspectiva que eu quero trazer é o quê? É que Deus, ele criou todas as coisas para manter um elo de vínculo com ele, e enquanto este elo é permanente, o desejo de vida é muito forte. Né? Na perspectiva de Satanás, a Bíblia fala que Satanás tem urgência no seu trabalho porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Né? Ele sabe que o tempo dele está acabando, está diminuindo. Então ele tem urgência de fazer as coisas para o mal, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. É a consciência que ele é finito. Né? O ser humano, diante da morte, ele sabe que ele é finito. Mas o que vai dar a perspectiva, trazer de volta a perspectiva de vida eterna, é o vínculo dele espiritual com Deus. É isto que vai trazer a manutenção da fé, a manutenção da esperança, a manutenção da eternidade que Salomão fala, que foi colocado no coração do homem, e ele não sabe de onde isso veio. Não sabe enquanto homem comum. Quando ele estuda a palavra de Deus, ele sabe que esse desejo vem do próprio Deus. Esse desejo de vida. Então, o ser humano, vamos dizer, emocionalmente, psicologicamente, na sua expressão daquilo que nós costumamos chamar de alma, que é a essência total do ser humano, o ser humano, na sua totalidade de essência, o desejo natural dele é de vida. Cada vez mais de vida. Né? Só estendendo um pouquinho mais, eu gosto muito de uma história, né, que uma das pessoas que eu acompanho, pela sua capacidade de raciocínio, pela importância que ele tem do seu discurso, da sua fala, é o filósofo Mário Sérgio Cortella. É muito bom ouvi-lo, eu gosto. Ele é muito bom. Né? E o Mário Sérgio Cortella já foi... ali líder da educação em São Paulo, né? Já participou ali da Prefeitura de São Paulo na área da educação, e ele conta uma história que ele estava num almoço informal com a família, estava junto com a família, e a mãe dele, né, a mãe do Mário Sérgio Cortella, tem ali por volta de 90 anos de idade, e estava ali no almoço, e eles conversando e falando a respeito da morte, né? E da morte, da vida, e como vai ser a morte, e qual o desejo de cada um diante da morte. E o Mário Sérgio Cortella, ele fala que o desejo dele é ser cremado. Né? Quando ele morrer, o desejo dele é ser cremado, porque ele não quer ocupar espaço em cemitério, ele não quer ficar decompondo, o desejo dele é morrer e ser cremado. Vai voltar ao pó que volte mais rápido. Né? Então esse é o desejo dele. Só que a mãe dele não concorda com isso. E quando ele falou que o desejo dele era ser cremado, a mãe dele vira no meio ali da família, né? E toma a fala para ela e olha
nos olhos dele, né, e fala assim: eu não vou deixar. Ela quer viver até que ele fique idoso, né? Então, eu não vou deixar. E esta fala do Mário Sérgio Cortella contando essa história com relação à mãe dele é uma fala bastante interessante, porque o desejo de vida não depende da idade. Todos têm o desejo de vida, né, de permanecer. Esse desejo de ser eterno foi colocado por Deus dentro do coração do ser humano. Então, se o desejo natural é de vida, quando o pensamento é de morte, já tem alguma coisa errada que precisa ser tratada com urgência, porque ele está fora do que Deus projetou, do que Deus criou, do que Deus planejou para que esta vida de fato acontecesse, tivesse uma manutenção boa e saudável. Então, assim, as notícias da imprensa, da grande imprensa, é que o suicídio ele ocorre mais em jovens. No Brasil, até que tem outras pessoas que estão se suicidando mais velhas, mas a grande maioria são jovens, né? E isso daí é uma coisa muito desagradável, né? Porque a pessoa tem uma perspectiva aí de mais de 70 anos, pode ser, e se suicida tão jovem, né? Essa questão, nós temos estudado bastante, essa questão do suicídio envolvendo jovens, e nós observamos alguns pontos importantes, né? O primeiro ponto é que jovem precisa de orientação. E precisa de orientação desde criança, né? E parece que a funcionalidade dos pais como orientador dos seus próprios filhos é algo que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Porque o estímulo à autossuficiência que os pais trouxeram para essa nova geração, na tentativa dele ser uma pessoa que tem opinião própria, uma pessoa que toma suas próprias decisões. Então, se pega uma criança de 3, 4 anos em que a mãe e o pai, né, coloca várias roupas para ele escolher qual que ele quer vestir, né, qual o sapato que ele quer, qual a maneira que ele quer combinar a roupa. Então, já estimulando esta autossuficiência, né? E o excesso de atividades, né, desde esta primeira infância, que ainda está desenvolvendo o laço emocional, né, porque a criança no ser humano, né, na sua estrutura de vida, ele é dividido em fases muito específicas, e de 0 a 3 anos ele está desenvolvendo vínculo emocional, né, e à medida que os outros desenvolvimentos vão chegando, não quer dizer que o primeiro acabou, né? Ele vai se somando. Ele tem um período mais forte, mas depois ele se soma. Então, de 0 a 3 anos, quando a criança está formando laços de afetividade, o que tem acontecido hoje no mundo moderno? Muitos pais, pelo seu estilo de vida, né, terceirizaram os cuidados da criança. Né? É bem isso. Né? Coloca numa creche, contrata uma babá. Porque muitas pessoas, que eu até já falei disso aqui, que eu até conheço algumas delas, acham mais importante ser profissional do que ser mãe. Né? Então, não dá aquela devida atenção. O laço afetivo fica falho, porque o período de encontro mãe e filha é curto. Né? O laço afetivo com o pai também vai ser prejudicado, porque quem faz o laço afetivo da criança com o pai é a mãe, né? Já que o pai está num período maior de trabalho fora de casa. Então, o que o filho, a mãe transmitir para o filho com relação à emoção do pai é o que vai ficar, né? E é curioso isso, porque o pai pode ser aquela pessoa mais assim desregrada possível na nossa observação, no nosso imaginário. Mas se a mãe falar
que ele é uma boa pessoa, que ele é um excelente pai, que ele é dedicado, a criança acredita e vai ter uma admiração muito grande por esse pai. Ao contrário, se o pai for uma pessoa trabalhadora, honesta, íntegra, e a mãe falar que tem problemas com ele, que ele é uma pessoa que não tem respeito, é uma pessoa difícil de lidar, o filho vai crescer com uma aversão ao pai. Né? Então, quem vai fazer essa ponte, quem vai fazer esse vínculo é a mãe. O que tem acontecido hoje é que a terceirização da educação, da formação da criança, quando é colocada numa creche, quando é colocada por um terceiro, quando é deixado para a avó criar, porque apesar de ser da família e apesar de amar o neto, não vai criar como se fosse filho, cria como se fosse neto. E as avós normalmente deseducam, né? E a irmã tem neto, sabe como é, né? Né? Então, não é o fato, a gente brinca falando essa questão de deseduca, mas não é o fato de deseducar, é porque a criação é diferente, o vínculo é diferente, o trato é diferente, né? É um trato até com mais compaixão, com mais misericórdia, né? Então, na verdade, o problema dos avós com os netos é que transmite muito mais amor do que responsabilidade. Né? E é aí que é o problema. Né? A questão de mães e pais, né, por outro lado, tiraram a sua responsabilidade, né, e terceirizaram esta formação. O que aconteceu com a criança nesse meio? Né? Ela ficou perdida, sem uma orientação que tivesse um pulso firme, uma orientação que desse de fato a responsabilidade, uma orientação em que a expressão do amor pelo cuidado fosse de fato, né, um vínculo forte. E aí a criança ela vai crescendo meio que solta no espaço. Né? Quando ela chega numa idade de pré-adolescência, adolescência e a transição para a juventude, que é uma idade muito difícil do ser humano, porque é uma idade que tem mudança hormonal, é uma idade que ela tem que decidir o seu trabalho, é uma idade em que toda a maturidade ainda não está formada, né? Uma idade onde ela está descobrindo o amor, os relacionamentos sociais. Então, é um conflito, uma idade de conflito muito grande. E daí ela não teve uma base forte, né? O que acontece? Gera ansiedade, gera medo, gera angústia. E esta soma de sentimentos, emoções e pensamentos negativos vai levar a uma frustração em que, agravada, pode levar ao suicídio. Então, a frustração, eu acho muito interessante uma frase de Salomão. O pastor já comentou isso até uma vez, acho que na igreja. Ela está em Provérbios, capítulo 13. O pastor vai lembrar, porque eu gosto muito dessa frase. Provérbios, capítulo 13, o verso 12. A esperança tardia faz adoecer o coração. Esse verso ele é bastante interessante. Porque realmente, se a gente tem uma expectativa e aquilo não acontece... E quando o Provérbios, né, Salomão fala da esperança tardia, ele está falando daquilo que demora para acontecer. Que no princípio existe uma manutenção da esperança, mas ao longo do tempo ele não se realiza. Né? Aquilo não se concretiza. Então é isso que ele está falando. A esperança, né, que se adia, né, que na nossa versão aqui, ou na versão revista e corrigida, está a esperança tardia. Né? A esperança tardia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Né? Então, o desejo cumprido, ele traz satisfação, ele traz felicidade, ele traz a renovação da esperança para que um novo alvo, um novo objetivo seja colocado.
Agora, quando a pessoa ela é frustrada em todos os seus objetivos, em todos os seus alvos, ela não consegue alcançar o objetivo, esta frustração vai trazer uma desilusão e vai levá-lo a entrar em desânimo, em depressão, de uma maneira muito forte, né? E acaba levando muitas pessoas, né, ao suicídio, né, por causa deste acúmulo de negativismo dentro das suas emoções e sentimentos. Nós temos que lembrar o seguinte, aquele ditado popular, né, uma andorinha só não faz verão. É muito apropriado. É muito apropriado, porque um elemento só não vai levar uma pessoa ao suicídio. Assim como um elemento só também não vai tirá-la da depressão, da ansiedade, da angústia. Nós temos que ter reforços de ações e linguagens, né, no trato diário, que pode levar uma pessoa para um caminho ou para outro, né? Uma pessoa que já tem, por exemplo, uma pessoa que se sente abandonada pelos pais porque a educação dela desde criança foi terceirizada. Além disso, os pais muitas vezes se tornam repressores, né? Porque a criança quer fazer algumas coisas, tem alguns objetivos que o pai e a mãe não concordam, né? E além disso, ainda tem um reforço negativo de linguagem. Você não serve para nada, você só tira nota baixa na escola, né? Eu estou investindo em você e você nem para retribuir, né? Então, esse reforço de linguagem negativa, ele vai somar nessas andorinhas negativas, né? E vai levar a um péssimo desenvolvimento emocional, psicológico, estrutural, né? Em que a pessoa ela vai até deixar de fixar objetivos, porque ela começa a pensar, nada que eu faço dá certo. Sabe que espiritualmente tem uma coisa muito curiosa com algumas pessoas, e a irmã já deve ter conhecido algumas pessoas que falaram isso. Falaram, olha, eu nem gosto de orar, porque parece que quando eu oro dá tudo errado. Eu já ouvi isso, sim. Né? Já ouvi. E é um reforço, né? A oração seria um reforço para ela. Seria um reforço. Mas o que aconteceu com esta pessoa? Até a espiritualidade dela, né, foi conduzida para o campo negativo. Então, até quando ela se coloca em oração, ela tem a observação que parece que nem Deus, né, corresponde à oração dela de maneira favorável. Isso por quê? Porque ela está projetando em Deus aquilo que ela tem no pai humano, né, aquilo que ela tem na família, aquilo que ela tem na sua vida social, aquilo que os outros falam dela de negativo, ela projeta em Deus. Né? Então, o que ela está fazendo? Né? Nem Deus me compreende, né? Nem Deus me atende, nem Deus ouve a minha oração. Né? E quando ele chega nesse estágio de negativismo, né, ele já é um alerta que ele precisa de uma ajuda, de uma intervenção rápida, no sentido contrário. Ele precisa de alguém que comece a observá-lo, trazendo a ele a perspectiva do potencial do melhor que ele tem. Porque todo mundo tem um potencial, né? Deus não criou ninguém sem potenciais, né? Sabe uma coisa que é linda na criação? É que toda vez que Deus ele termina um dia de criação, ele fala que aquele dia foi muito bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. E quando ele cria o homem, ele fala que tudo que ele fez foi muito bom. Então, a criação do ser humano, ele foi com a participação, a interação da Trindade, né, na expressão de Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, todo ser humano tem um pouco do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí Deus declara, olha, esse ser que eu fiz, ele é muito bom. Né? Ele é muito bom porque ele tem a essência da Trindade espiritual. Agora, por causa do pecado, né,
esta percepção do bem ficou afetada, né? Porque o problema não é conhecer o mal, mas é não ter maturidade para desprezá-lo. Esse é o problema do ser humano, né? Deus conhece o mal, mas o mal não afeta ele. Né? Porque ele sabe escolher o bem. Porque ele sabe escolher o bem. Quando nós aprendermos a desprezar o mal e escolher o bem, nós começamos a nos aproximar da maturidade que Deus espera de nós. Nós vamos deixar, usando os termos gregos, nós vamos deixar de ser os filhos téknas, do gregos, né, que é a origem da palavra traquina, né? Vamos deixar de ser esse filho traquina para ser o filho ruiós. O ruiós é aquele que tem a maturidade do pai, né? É uma palavra do grego aplicada para Jesus, né? E Jesus usa essa mesma palavra para pouquíssimas pessoas, né? Porque foram pessoas que, ao ter contato com Jesus, também desenvolveram maturidade, né? Mas só pouquíssimas pessoas. Uma delas é Zaqueu. Né? Olha que interessante. Zaqueu chama, Jesus chama Zaqueu de ruiós. Fala, você é um filho maduro. Você é um filho maduro porque você compreende a vontade de Deus, você conhece a palavra de Deus e você quer aplicar a palavra de Deus na sua vida. Então Jesus chama Zaqueu de ruiós. Você é um filho que tem maturidade, né? Mas normalmente é uma palavra aplicada a Jesus, porque ele tem a mesma maturidade do Pai. Quando nós apresentamos o bem do potencial que Deus colocou em cada ser humano, ele vai ter uma perspectiva, né, de bondade maior, de crescimento maior, porque tudo que Deus fez é muito bom, né? Então, todo ser humano foi criado para o bem, né? O texto de Efésios 2, né, do versículos 8 a 10, né? Pela graça sois salvos, né, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas não se esqueça que você foi vocês são feituras de Deus, criados para boas obras de antemão, antes da fundação do mundo, né? Então, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, olha o propósito de Deus para você. Você é feitura de Deus. Essa palavra esquisita no português, no grego é poema, né? Você é um poema de Deus criado para boas obras, né? Então, você tem o melhor de Deus, é uma poesia perfeita. Você não tem motivo para andar angustiado. Agora, você precisa se conhecer pela percepção de Deus. Você precisa se olhar com os olhos que Deus olha para você. Daí você vai se enxergar de fato. Então, eu penso que a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, foi quem criou essa questão do Setembro Amarelo. Eles estão associados ao Conselho Federal de Medicina e eles, inclusive dia 10 de setembro, que foi sexta-feira, é o Dia Mundial, Dia Nacional de Prevenção do Suicídio. Prevenção do suicídio. Porque hoje nós temos várias faces do suicídio. Inclusive, a irmã veio de amarelo hoje, né? Para quem está nos acompanhando pelo Face. É Setembro, né? Amarelo. Setembro Amarelo, né? A irmã Jô já veio assim de amarelo para caracterizar bem o dia, né? Para frisar bem esse dia, né? Mas a irmã está muito bem, né? Emocionalmente, psicologicamente, né? Tá muito bem. Mas a questão hoje que tem que ser observada é que este campo do suicídio, ele se tornou muito vasto, ele é muito vasto, né? Jesus, ele trata de uma expressão da psique, da formação emocional e psicológica humana, de uma maneira bastante interessante, né? Ele fala assim, na nossa tradução, na língua portuguesa, Jesus ele fala, não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas tenham medo daqueles que podem matar a sua alma e podem te jogar no inferno. É assim que está na nossa tradução, na língua portuguesa. O texto grego, Jesus ele fala assim, traduzindo literalmente do grego, ele fala assim,
não tenha medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas podem destruir a sua estrutura emocional e psicológica. Olha, que Né? diferente, né? Porque estas pessoas podem jogar você emocionalmente no lixo. Né? Então, o texto grego literalmente é assim. Essas pessoas podem, né, abalar tanto o seu estado emocional e psicológico que podem te levar para o lixo, para você se sentir um lixo. Né? Então, o que Jesus fala ali é muito forte. Né? E existe isso de fato. Né? Nós sabemos que isto é um fato. Existem muitas pessoas que conseguem abalar o outro emocionalmente, a ponto de que, mesmo que ele não se mate fisicamente, mesmo que ele não cometa suicídio físico, ele passa a cometer suicídios que a gente classifica como um suicídio ideológico. Né? Ele não tira a vida, mas ele passa a viver como um zumbi. Né? É como se ele fosse um morto-vivo, né? Walking Dead, né? Para quem acompanha a série. Né? É como se ele fosse um morto-vivo, porque ele perde a esperança, ele perde a perspectiva de vida, ele não quer estudar mais, ele não tem mais projeto de vida, ele se contenta com qualquer nível de vida que ele estiver, né? Ele não quer crescer, ele não quer aprender. Ele cometeu um suicídio emocional, psicológico, ideológico, né? Que para ele é como se ele já estivesse morto. Ele só está passando pela vida esperando morrer de fato. Esta é o que Jesus coloca. Esta é a pior morte que o ser humano pode ter. Porque se uma pessoa perder a sua vida física, mas perder essa vida nas mãos de Deus, ele vai ter a ressurreição para a vida eterna. Agora, se ele perder a esperança, o estímulo de vida, perder o relacionamento com Deus, perder a perspectiva da fé, né, e da retomada da vida, né, enquanto vivo, né, se ele perder todas essas perspectivas, ele vai viver como um morto-vivo, né, e ainda vai perder a vida eterna. Né? Então, Jesus ele fala, muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com as pessoas que você se relacionam. Não fique ouvindo notícias negativas na rádio, na televisão. Não fique assistindo filmes destrutivos. Cuidado com as linguagens, com os vocabulários usados, com as pessoas que você se relaciona. Tudo aquilo que te deprecia de alguma forma, se afaste disso. Né? Busque aquilo que consiga observar em você o valor que Deus colocou em você. Para Deus nós somos muito preciosos, por isso que Jesus morreu por nós, né? Preciosos e únicos, né? Únicos. Somos insubstituíveis para Deus. Nós não. Tanto é que a impressão digital ela é única, né? Não existe outra pessoa com a mesma impressão digital minha. Isso daí é um significado muito forte. Eu encontrei um exemplo na Bíblia de uma pessoa frustrada que superou. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, fala de Ana, que era a esposa amada de Eucana, mas que tinha uma rival que a Penina. Depreciava, né? Uhum. A Penina, ela falava coisas desagradáveis a respeito de Ana. E Ana, eu acho muito bonito isso na Bíblia, porque Ana, ela buscou o Senhor, ela colocou a frustração dela nas mãos de Deus. Ali existe todo um contexto cultural, né, nesse texto aí de 1 Samuel, porque já começar que Eucana tem duas mulheres, né? Que não, então, não é o desejo de Deus, né? Não é o desejo de Deus, nem é o nosso padrão de cultura. Né? Mas ali, dentro da questão cultural da época e da região, né, havia essa possibilidade, e Eucana tinha duas mulheres. Só que, qual era a frustração de Ana? Né? É que a bênção de Deus era medida pelos filhos.
Né? Culturalmente era isso, né? Culturalmente era isso, porque os filhos, até pouco tempo atrás, infelizmente, a cultura ainda era assim. Os filhos eram vistos como aposentadoria, ou como uma caderneta de poupança, né? Isso. Eu invisto no filho porque no futuro ele vai cuidar de mim, né? Então era essa a ideia. Então uma pessoa, para ser cuidada na velhice e bem cuidada na época ali de Samuel, tinha que ter muitos filhos, tinha que ter vários filhos. E os filhos eram considerados como bênção de Deus. E o que aconteceu é que Penina, né, ficou grávida e teve seu filho, né? Mas Ana não engravidava. Né? Então essa, né? E aí criou uma rivalidade com as duas, porque Penina usava isso para falar para Ana: olha, eu sou abençoada por Deus, você não é. Né? Nossa, É como se ela falasse para Ana assim: olha, Deus abençoou o meu casamento com Eucana, você não está abençoada, você não faz parte da bênção de Deus, você não tem a bênção de Deus. Então, para uma pessoa que já está numa situação de angústia, culturalmente, socialmente, numa situação angustiadora, ainda tem outra dentro do próprio lar que ainda está reforçando essa ideia negativa, né, trazendo mais sofrimento. Né? E Ana fica extremamente incomodada com aquela situação, só que Ana ela toma uma posição para mudar essa referência. E a postura de Ana é: eu não posso viver angustiada desse jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. E o que eu posso fazer? Falar com Deus. Então, eu acho isso lindo, que eu acho que é uma coisa que nós temos que transmitir para as famílias que nos ouvem. Sim. Falar com Deus muda todas as perspectivas. Assim, talvez o mundo científico aí não pense na prevenção do suicídio dessa forma, não é? Eles têm outras formas, né? Mas são formas também adequadas, porque são formas científicas, né? Mas essa forma de Ana, ela é... Aquilo que nós conversamos no início. Quando se afasta de Deus, se perde a perspectiva de vida. Isso. Né? A esperança, o alvo, a perseverança, muitas questões emocionais, psicológicas, sentimentais vão sendo afetadas, vão sendo abaladas. A estrutura familiar e relacional do ser humano vai sendo afetada de maneira negativa. Então, o se reaproximar de Deus, o se conhecer, se reavaliar. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que é o texto de instrução da realização da ceia, o apóstolo Paulo ele fala: examine-se, pois, a si mesmo e participe. Né? O que o apóstolo Paulo está falando é: quando você se examina, você vai ver as suas falhas, mas você vai ver que você não pode se separar de Deus. Participe. Você tem que estar próximo dele, você precisa dele. Você precisa dele para ele apontar a necessidade de correção, mas também a possibilidade de correção. Não é só apontar o erro, mas apresentar a solução. Né? E Deus faz isso. Deus ele mostra os nossos erros através da Bíblia. É claro que ele mostra todos os nossos erros, mas em todos eles ele aponta uma solução. Ele sabe como nós podemos se reestruturar para ter uma esperança viva e eficaz, para ter qualidade de vida, né, quando nós seguimos o que eu tenho falado bastante essa semana, os propósitos de Deus. O problema das pessoas é que eles estão trocando os propósitos de Deus pela proposta do mundo. Aí fica difícil, porque sem Deus a pessoa desanima mesmo, né? Ele desanima, a não ser que ele seja muito bem resolvido, muito bem definido, e ele decida, né, como muitos ateus, por exemplo, fala: olha, eu não acredito em Deus, eu não quero seguir os caminhos de Deus, mas, né, de um certo modo,
ele continua fazendo tudo que Deus manda da mesma forma. Porque ele conserva, né? Por que ele consegue conservar o alvo, a esperança, a perspectiva de vida, mesmo sendo ateu? Porque ele, na verdade, ele só se separou de Deus, né, por declaração. Mas a sua vida continua presente nos princípios e nos valores divinos. Ele continua honrando pai e mãe. Ele não mata, ele não rouba, ele não jura, né, com falsidade, né? Ele não mente. Ele continua sendo uma pessoa ética e moral com princípios e valores. Então, é isso que nós observamos, que na prática, né, existem até muitos ateus declarados que têm uma vida cristã muito mais íntegra do que alguns que se declaram cristãos. Alguns estão na igreja. Alguns que estão na igreja, né? Por quê? Né? Porque mantém os princípios e valores. E é isto que nós temos que observar na palavra de Deus. Agora, o caso que a irmã citou aí, de Ana, tem algo muito interessante que a gente não pode deixar de frisar. Ana, ela se sente angustiada, ela se sente depressiva, né? E ela sabe que ela tem que resolver aquela situação. Ela busca Deus e se coloca diante de Deus e ela pede o que ela precisa para resolver aquela situação. Eu quero um filho. Porque a única maneira dela resolver a situação era tendo um filho. Então ela fala, eu quero um filho, só que eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Esse filho eu vou consagrar ao Senhor. E se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar ao Senhor e ele vai ser um grande instrumento na sua mão. Né? Esta é uma grande lição que Ana mostra para a gente. Qual é o seu desejo? Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Primeiro passo, busque a Deus. Segundo passo, consagre as suas expectativas e esperanças a Deus. E quando você alcançar, cumpra a aliança que você prometeu. Ana foi a mãe de Samuel. E Samuel foi um dos maiores profetas que teve Israel. Um líder perfeito, né? Um líder perfeito, um líder que aconselhou, né, os reis ali da época. Os reis, né, daquela época respeitavam ele. Respeitavam ele, os outros profetas o admiravam. Né? Então, assim, quando você coloca as suas perspectivas, os seus objetivos, os seus planos, projetos nas mãos de Deus, consagra, se aliança com Deus, né, e cumpre fielmente a proposta, né, o propósito de Deus para a sua vida, né, então você vai conseguir extrair o melhor para viver bem, com paz, com felicidade, com harmonia nesta vida. Né? Foi o que aconteceu com Ana. A perspectiva de Ana mudou totalmente. É muito interessante como fica a vida de Ana depois. Porque assim, olha o que Ana faz. Ela tem um filho, ela fica grávida, tem um bebê, Samuel. De 0 a 3 anos, ela cumpre o seu papel. Ela cria o filho com todo amor, com toda afetividade, com todo carinho. Né? Ela cria esse laço de amor e de responsabilidade no filho. Com 3 anos, ela leva o menino para o templo, né? Para que Eli, que é o profeta, né, agora eduque o Samuel para que ele seja um profeta também. Né? E dali para frente, ela só pode ver o seu filho uma vez por ano. Ela não vê mais o filho. Ela vê uma vez por ano, mas a Bíblia fala a expectativa dela a cada ano. Todos os anos ela ia e ela levava uma roupa nova e um sapato novo. Imagina como era a expectativa de Ana. Bom, meu filho agora está com 6 anos, que tamanho que ele deve estar? Ela não via. Ela não via, né? não sabia. Então ela tinha que imaginar qual era o tamanho do sapato, qual era o tamanho da roupa, né? E fazer e levar para ela. A vida de frustração de Ana se transformou numa vida de vitórias e de expectativas para o bem. Eu não estou vendo fisicamente o meu filho, mas eu imagino como ele esteja. E quando eu encontrar com ele,
né, eu sei que ele está nas mãos de Deus. Então, uma coisa muito importante. E ela não ficou só com Samuel, né? Ela teve mais Ela 5 teve, filhos. sim, ela teve outros filhos, né? Os outros não seguiram o caminho de Samuel, mas não se afastaram de Deus. Né? Então, por quê? Porque cada um tem um propósito específico. Sim. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua maneira de viver, o seu objetivo. Né? Eu, por exemplo, eu sou pastor, meu irmão é músico. Então, Né? diferença, né? Eu sei tocar, eu toco piano, eu toco flauta, eu toco gaita, eu toco alguns instrumentos, mas eu não sou músico, eu sou tocador, é diferente. Né? Eu sei tocar, mas eu falo que eu toco para mim. Né? Algumas pessoas até gostam de ouvir eu tocando. Eu gosto. Mas eu não sou músico, eu sou pastor. O meu dom é de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, traduzir a Bíblia, é mais voltado para a academia, para as questões linguísticas, de idioma, das questões das essências humanas com relação à espiritualidade. Esse é o meu dom. Né? O meu irmão, ele é músico. Meu irmão, ele toca qualquer música. Quando ele senta no piano, parece que ele tem 6 mãos. Né? Que legal, hein? Nossa! Né? Então, mas cada um com o seu propósito. Cada um com o seu dom, cada um com o seu jeito. Então, Né? uma diferença também de Samuel e seus irmãos é que ele foi consagrado a Deus. Uhum. E os irmãos... Ana não teve a mesma proposta, né? Sim. Porque ela já tinha superado a sua frustração, a sua depressão. Ela já estava... noutra perspectiva. Em outra perspectiva. Mas o que muda todas as coisas é ela ter buscado a Deus. Exatamente. Por isso que eu queria deixar essa mensagem. Você tem problema? Eu também tenho. Só que eu busco a Deus. Só que quando nós buscamos a Deus, parece que, assim, eu falo assim, na verdade nós não temos problemas. Nós temos algumas adversidades impostas pela vida. Né? Tá certo. Né? Mas essas adversidades, todas são resolvidas em Deus. Né? Todas elas são resolvidas em Deus. E quando nós temos essa certeza, essa esperança, essa perspectiva, nós vivemos com muito mais paz, com muito mais alegria. Né? Porque existem situações chatas, existem situações adversas, existem situações que a gente não pode nem resolver pessoalmente, porque depende de terceiros, depende de outros, mas nós sabemos quem está cuidando de nós. Então, Deus vai arrumar um jeito de eu chegar lá, né? Não importa o tempo. Pastor, tem um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, a 1 Coríntios 16, 14... todos os vossos atos sejam feitos com amor. Exatamente. Isso também vai mudar todas as expectativas de vida, na essência relacional, familiar, social, de trabalho, né? Tudo seja feito com amor. Né? O amor é o vínculo, de fato, que nos une a Deus. Né? O apóstolo João fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor, né? E falando nisso, aqueles que nos amam, que nos acompanham pela transmissão da rádio e pelo Facebook, que hoje a gente está transmitindo para 3 faces também, né? Que é o meu Face, que é Ivan Fidelis, o Faces da irmã Jo, que é Maria Joaquina, e o Face da Ivone, que é Ivone Santos. Né? Então, olha, quanta gente, hein? Estamos transmitindo para os 3 e temos algumas pessoas aqui, né, que é a irmã Lourdes, né, a irmã Lourdes Branco, que está passando um tempo com um filho em São Paulo, né, então que Deus continue abençoando, São José dos Campos, né, ali, então que Deus continue abençoando a irmã. Ela coloca: bom dia, que esta semana seja repleta de bênçãos e alegrias. Amém. Né? Também temos aqui a irmã Neuza Maria Trigo, a irmã Elizabeth Moreira, o irmão Dorival, que deseja um feliz domingo a todos, né? E os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham,
Que Deus continue abençoando a todos de uma maneira bastante especial. Exatamente. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que promovem a vida. Como cristãos, nós temos que ser aqueles que estão interessados, né, em promover a vida, em ajudar as pessoas a saírem da frustração, da depressão, de todas as doenças emocionais que atrapalham o desenvolvimento da pessoa, né, como um cristão verdadeiro, né, porque a pessoa que está nessa situação é difícil. E para isso, todos nós temos que procurar maturidade, e a maturidade na perspectiva bíblica, qual que é? Conhecer o que é bom, o que é mal, saber desprezar o mal e escolher o bem. Saber o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 23. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Né? Todas as coisas, eu não sou proibido de fazer nada, né? Mas tem coisa que não me convém fazer. Né? E eu tenho que ter sabedoria, discernimento, direção espiritual para saber o que me convém e o que não convém. O que convém diante daquilo que agrada a Deus, do propósito de Deus para a minha vida. Então vale a pena viver com esperança, com fé, com alegria, vale a pena viver, mas encontre o propósito de Deus em sua vida. Lembre-se que Deus fez você, a imagem e semelhança dele, né, envolvendo Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em você, e você é especialmente insubstituível, único diante de Deus. Amém. Né? Então, quando as pessoas lembrarem disso, né, naqueles momentos de angústia, de depressão, naqueles momentos de negativismo, busque ouvir uma mensagem de paz, uma música que alegre o seu coração, né, como fala Tiago, né, no livro de Tiago, capítulo 5, né, está, né, angustiado, né, cante louvores. Né? Busque uma música boa, alegre, que mude o seu astral, né? Busque fazer uma atividade física, se relacione com pessoas positivas, né? E tome cuidado com aquelas pessoas que só trazem o negativismo para você. Né? Seja cauteloso, criterioso com os seus relacionamentos, com as suas amizades. E lembre-se que, acima de tudo, Deus está sempre com você. Que Deus abençoe a todos. Né? Vamos, então, eu vou pedir para o pastor Ivan fazer uma oração para a conclusão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida em primeiro lugar. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook, por cada família que eles representam. O Senhor sabe o que eles precisam, a restauração que eles precisam pelo teu toque, pela ação do Espírito Santo. Estamos iniciando a semana e temos o privilégio de colocar nossas vidas em tuas mãos com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor conceda a paz, conceda que os planos, projetos e sonhos sejam realizados segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Tem gente que Dia. manda